Essa semana está cheia de indicadores importantes para os investidores. Teremos decisões de juros aqui e nos Estados Unidos. E quarta-feira, amanhã no caso, também é dia de IPCA, para falar sobre essas expectativas então do mercado em relação às reuniões, à inflação. Eu converso agora com Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval. Tudo bem? Muito bem-vindo, Rafael. Obrigada mais uma vez por conversar com a gente aqui. Um bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a todos. Vai ser um prazer mais uma vez falar com vocês. Quero muito saber a sua avaliação, antes de mais nada, olhando para o nosso cenário aqui local no Brasil. Está precificado já por parte do mercado de que o cenário, pelo menos hoje, é de manutenção dos juros, né? Quais são os indicadores que nesse momento estão explicando esse cenário? Bom, na verdade, a gente tem visto, né, as coisas caminhando na direção de que o Banco Central gostaria. Então, a atividade econômica desacelera, mas ainda não desacelera o suficiente. A inflação melhora, mas ainda não melhora o suficiente, especialmente naquela parte mais importante para o Banco Central. As expectativas também caminham em direção à meta, mas ainda seguem distantes desse patamar. Então, para a gente é mais uma questão da intensidade da melhora, que ainda não foi, não foi suficiente, né, para o Banco Central reconhecer e iniciar o ciclo, mais do que propriamente, eventualmente, a direção dos indicadores. Então, os indicadores têm ido na direção desejada, mas ainda numa intensidade moderada. O Banco Central quer ver mais esse processo se desenrolar, a atividade econômica arrefecer mais, a inflação melhorar, as expectativas caírem mais em direção à meta. Então, na nossa cabeça, esse é um pouco o contexto que vai permear a decisão do Banco Central. Um reconhecimento de que as coisas melhoraram, mas que ainda tem trabalho a ser feito. Pois é, exatamente. E aí queria até entender como é que você está enxergando a possibilidade de um comunicado ou a ata, enfim, mas principalmente o comunicado do Banco Central por aqui. Eu acho que é o que está deixando a gente mais ansioso, né, daqui para frente, para saber qual que pode ser o caminho. E aí surgem dúvidas se a gente pode esperar talvez um corte em janeiro ou em março. Como um todo, a gente estava vendo um cenário de que talvez o corte aconteceria em março, mas aparentemente, pelo que a gente está acompanhando esse cenário, depois do PIB do terceiro trimestre, muita gente começou a mudar as apostas, trazendo talvez uma possibilidade de corte já em janeiro. Como é que vocês estão enxergando isso? Bem, a gente tem como cenário base o corte somente em março, Tá. e na verdade o que a gente acredita é que o comunicado dessa semana vai nessa direção. O Banco Central ele deve dar um passo no sentido de avançar no estágio do ciclo, reconhecer de que não existe mais, vamos dizer assim, de forma explícita, a possibilidade de subir a taxa de juros. Até o diretor Newton fez um comentário um pouco nesse sentido, intra-reuniões, né? Por outro lado, a gente vê que o Banco Central deve manter ainda aquele termo falando que a taxa de juros deve ficar estável durante tempo bastante prolongado. E isso vai fazer o quê? O mercado entender que o Banco Central está avançando no ciclo, mas que não existe espaço para se cortar a taxa de juros em janeiro. Então, nosso cenário base é para março, o primeiro corte, e quando a gente pensa na sinalização para essa semana, o que a gente vê é isso: é um Banco Central que vai dar um passo adiante, mas esse passo adiante não vai abrir as portas para iniciar o ciclo já em janeiro, e, portanto, a gente mantém março. Quando a gente olha os números do PIB que você citou, mais fracos, é verdade, mas é um pouco na linha do meu comentário anterior. A gente acredita que esse arrefecimento, que essa desaceleração tem ido na direção necessária, mas não foi surpreendentemente mais fraco, de forma a revisar o cenário. Então, ajuda, vai na direção necessária, mas não é algo fora da curva. A gente acredita que faz parte de um processo natural quando a política monetária está apertada. Perfeito. E aí aproveito, então, inclusive, para ver qual a projeção de vocês para o IPCA de amanhã também, que vai ser divulgado. Como é que vocês estão encarando a inflação? É realmente um caminho que deve reforçar o que a gente está vendo já nos últimos meses, de uma inflação caminhando, ainda que lentamente, em direção à meta, ou talvez em direção ao teto da meta? É um pouco por aí, ela caminha para patamares mais baixos, mas eu acho que qualitativamente a inflação ela retrata muito bem essa história que eu comentei, uma inflação que melhora, mas que ainda tem pontos que preocupam. Então, por exemplo, amanhã
a gente tem uma projeção de 0,20 para o IPCA de novembro fechado, mas quando a gente olhar a composição, a parte mais atrelada a câmbio, que é alimentação e bens industriais, vai rodar, na nossa opinião, alimentação com deflação e bens industriais muito próximo de zero. Por outro lado, a parte de serviços atrelada à atividade econômica, ao mercado de trabalho e assim por diante, essa parte da inflação ainda vai rodar um pouco mais forte. Então, quando a gente olha o próprio IPCA, nele a gente já poderia ver as razões do porquê que o Banco Central já não inicia o ciclo. Porque aquilo que melhorou, aquilo que vem melhorando na inflação e deve continuar melhorando no número que vai ser divulgado amanhã, diz respeito ao câmbio, essa apreciação da taxa de câmbio que a gente viu de forma expressiva no último ano, mas essa desaceleração da atividade econômica que os números do PIB mostraram ainda não tem se materializado numa inflação de serviços muito mais comportada. A inflação de serviços também tem melhorado, mas, na nossa opinião, muito mais a reboque, como efeito secundário da própria apreciação do câmbio. Então, para ela se manter melhorando de forma consistente, de forma perene, de forma persistente, né, num patamar mais confortável, isso demanda que a desaceleração da atividade econômica apareça no mercado de trabalho e aí sim se materialize numa inflação de serviços mais baixa. Então, a gente tem uma projeção de inflação para amanhã de 0,20, que é um patamar relativamente baixo, mas quando a gente vai olhar no lado qualitativo, muito impactado por esse lado de bens tradables, né, de bens importados relacionados ao câmbio, e menos relacionado à parte da inflação de atividade econômica. Essa deve se manter ainda num patamar desconfortável, ainda que siga melhorando na margem. Perfeito. E aí eu queria também olhar para o cenário lá dos Estados Unidos. A gente está vendo um cenário de corte de juros também precificado agora para dezembro. Mais de 90% no CME Group ali do FedWatch, quase 90% na verdade, estão prevendo um corte de juros de 0,25. Uma mudança importante porque logo depois da última reunião do Fed a gente viu o que aconteceu. Jeremy Powell falou na coletiva de imprensa que, olha, não tinha nada confirmado de que existiria um corte. Foi aquele banho de água fria. Muita gente pensando nessa possibilidade de cortes. E aí eu queria entender se na sua avaliação também a gente vai ter que ficar muito atento ao comunicado, à minuta que vai ser divulgada por parte aí do Fed, depois dessa reunião do FONC. Como é que vocês estão enxergando também isso? E os caminhos daqui para frente agora para os próximos meses lá nos Estados Unidos, que é outro cenário, né? Bom, lá o FONC, ele tem, nessa reunião, diversas informações, vamos dizer assim, para dar ao mercado. A primeira delas, como você bem comentou, é o próprio comunicado, mas lá é um comunicado mais enxuto do que o nosso, então no comunicado, ainda que possa ter informações novas, não são tão significativas, mas por lá, muito provavelmente, a gente vai ver uma votação com dissidentes, né? Provavelmente o Miran, que é o indicado do Trump para a vaga temporária, ele vai votar por uma queda maior do que os 25 pontos que está precificado, como você comentou, enquanto alguns outros diretores já sinalizaram que têm preferência pela estabilidade da taxa, ou seja, uma pausa no ciclo que o Fed vinha ou vem realizando nos últimos meses. Nesse sentido, a votação dos dissidentes também traz uma informação importante para a gente pensar sobre o futuro. Se três diretores votarem para manutenção agora, provavelmente vão ser mais do que 3 na próxima reunião. E a outra informação relevante, as outras duas informações relevantes, diz respeito à entrevista do Powell, que deve retratar de uma forma ou de outra a média ou a mediana do comitê, que tem migrado para esse cenário de eventualmente uma pausa ou final de ciclo. E, por fim, os DOTs, que são as projeções dos diretores, que também trazem algum tipo de sinalização para o futuro. O que a gente acredita que vai vir nessa reunião? Como eu comentei, alguns diretores como dissidentes a favor da estabilidade e que, portanto, o discurso do Powell vai estar mais alinhado a eventualmente sinalizar que o próximo corte, assim como já foi na última reunião, não está garantido. Nosso cenário base é de que, a despeito disso, vem mais um corte em 2026, já no início do ano, e aí, assim, pausa o ciclo de flexibilização nos Estados Unidos. Então, a gente acha que vem um corte com uma comunicação dura, mas que ainda assim cabe mais um corte no início de 26, para aí sim encerrar o ciclo por lá também. Muito bem, Rafael Cardoso, economista-chefe do Banco da Ecoval. Obrigada mais uma vez pela conversa aqui. Volte sempre, viu? Foi um prazer, obrigado. Obrigada.